Antes de continuar essa história chocante, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você vai conhecer histórias reais e inacreditáveis do mundo por trás das grades que poucos têm coragem de mostrar. Ex-presidiários não podiam acreditar nas cortinas transparentes nas celas de visita íntima da prisão. Era como se o mundo tivesse dado uma guinada surreal, transformando aquilo que antes era um pesadelo em algo quase cinematográfico. Cada detalhe parecia pensado para chocar e, ao mesmo tempo, confundir. Quando Pedro entrou pela primeira vez naquela ala, o impacto foi imediato. Ele lembrava-se do cheiro forte da antiga penitenciária, do metal frio das grades, do rangido dos cadeados e do silêncio pesado que sufocava qualquer conversa. Mas ali, naquele novo espaço, a atmosfera era quase irreal. Cortinas transparentes separando os presos de seus visitantes, iluminação impecável, paredes brancas e limpas, e uma sensação de liberdade que jamais tinha experimentado atrás das grades. Os ex-presidiários olhavam para tudo com incredulidade. Alguns balançavam a cabeça, outros riam de nervoso. A maioria não conseguia encontrar palavras. O contraste entre o que conheciam e o que viam era absoluto. As visitas íntimas antes eram breves, frias e cheias de barreiras físicas. Agora, cada gesto, cada olhar, parecia exposto, mas de uma forma humanizada, quase digna. A psicóloga da prisão, responsável pelo projeto de humanização, explicava com paciência: queremos que eles sintam que ainda são pessoas. Que seus laços familiares continuem vivos, que cada visita seja uma oportunidade de recomeço e não apenas mais uma lembrança de suas falhas. No entanto, nem todos conseguiam aceitar aquilo. Marcos, ex-detento que passou quase 15 anos preso, ficou em silêncio por longos minutos, encarando a cortina transparente. Ele lembrava-se das brigas, das injustiças, das madrugadas geladas e solitárias. Nunca pensei que um dia veria algo assim, disse, quase sem voz. Parece estranho demais para ser real. Enquanto os visitantes se aproximavam das celas, as cortinas separando-os davam uma sensação de proximidade e distância ao mesmo tempo. Era possível enxergar cada expressão, cada lágrima, cada sorriso tímido. Era humano, mas estranho. Era empático, mas desconcertante. O choque emocional era inevitável. Entre os ex-presidiários, havia também quem sentisse medo. A sensação de exposição era tão intensa que alguns preferiam ficar atrás da cortina, observando apenas de longe. Eles tinham passado anos escondendo suas emoções, escondendo seus olhares, escondendo suas vulnerabilidades. Agora, tudo estava exposto, e a sensação de controle que tinham sobre si mesmos parecia se dissolver diante da transparência do vidro e do tecido fino que separava cada pessoa. Mas, curiosamente, aos poucos, o ambiente começou a revelar outro lado. Alguns ex-presidiários começaram a rir novamente, a conversar mais abertamente, a estender a mão para tocar a cortina, tentando se conectar com aqueles que amavam. Era como se a transparência, que antes assustava, agora funcionasse como um catalisador para a reaproximação humana. Júlia, psicóloga responsável pelas visitas, observava atentamente cada reação. Ela sabia que cada gesto de surpresa, cada lágrima, cada sorriso tímido era parte de um processo de reintegração emocional que poderia transformar completamente a vida daqueles que estavam de volta à sociedade. Durante semanas, as visitas se tornaram momentos de aprendizado e reflexão. Alguns ex-presidiários relataram sonhos estranhos, onde as cortinas se tornavam barreiras de vidro que eles precisavam atravessar para reencontrar suas famílias. Outros descobriram que a simples presença de um ente querido, mesmo separada por uma cortina transparente, tinha um efeito terapêutico poderoso. Pedro começou a escrever cartas depois de cada visita, descrevendo cada detalhe, cada sensação. Ele compartilhava com os amigos de cela, que também estavam participando do projeto piloto. As histórias eram passadas de boca em boca, cada uma aumentando o impacto emocional da experiência. Com o tempo, a ideia das cortinas transparentes começou a se espalhar por outras alas da prisão. Os funcionários notaram uma redução significativa nos conflitos e uma melhora na comunicação entre presos e familiares. O ambiente se tornava menos hostil, mais humano, mais próximo do que Pedro jamais imaginou ser possível dentro de uma prisão. Alguns ex-presidiários, entretanto, nunca se acostumaram totalmente. O choque da transparência era profundo demais. Eles continuavam a sentir medo, desconfiança e até vergonha. Mas mesmo assim, a maioria reconhecia o valor daquela mudança. Era como se o mundo tivesse se tornado mais complexo, mais real, mais cruel e, ao mesmo tempo, mais justo. Pedro, Marcos e os demais começaram a perceber que aquela experiência não era apenas sobre visitas íntimas. Era sobre humanidade, sobre redenção, sobre a possibilidade de um recomeço.
E, para muitos, aquele simples gesto de abrir cortinas transparentes dentro de uma prisão se tornaria um símbolo de esperança. O tempo passou, e as visitas continuaram. Pedro passou a entender que a transparência, embora desconfortável no início, tinha o poder de curar feridas antigas, restaurar relações e abrir portas para novas possibilidades. E no final, aquilo que parecia surreal se tornou parte da realidade, uma realidade onde, mesmo por trás das grades, a humanidade podia brilhar. E assim, cada visita se tornava uma lição de vida, cada gesto, uma oportunidade de reconstrução. E para quem duvidava, os ex-presidiários mostraram que, mesmo depois de anos de escuridão, ainda era possível enxergar a luz através de uma cortina transparente. Com o passar dos dias, as visitas começaram a revelar camadas mais profundas das emoções dos presos e ex-presidiários. Cada encontro se tornava uma espécie de espelho, mostrando não apenas os sorrisos e lágrimas de quem estava do outro lado da cortina, mas também refletindo os medos, arrependimentos e desejos ocultos de cada um. Pedro percebeu algo inesperado. A transparência das cortinas não apenas permitia que as famílias vissem seus entes queridos, mas também permitia que eles se vissem de maneira honesta. Não havia mais espaço para mentiras ou máscaras. Tudo o que restava era a verdade crua e direta, como um reflexo que ninguém podia ignorar. Marcos, que até então permanecia distante, começou a se abrir lentamente. Ele contava histórias da infância, lembranças que nunca tinha compartilhado, segredos que guardava há anos. A cortina, que antes parecia uma barreira, transformava-se em um canal para a reconciliação consigo mesmo. Cada palavra dita, cada gesto de carinho transmitido através do tecido transparente, parecia aliviar um peso acumulado por anos. Entre as visitas, surgiam pequenas revoluções silenciosas. Presos que antes eram violentos e arredios começaram a se aproximar de seus familiares com gestos de cuidado. Uma mão que tocava a cortina, um olhar que se mantinha firme, uma lágrima silenciosa, pequenos sinais de transformação que ninguém ousava esperar. Os funcionários da prisão, inicialmente céticos, começaram a perceber mudanças notáveis. A tensão nas alas diminuiu, as brigas perderam frequência e os conflitos internos começaram a se resolver de maneira surpreendentemente pacífica. A cortina, simples em aparência, funcionava como um catalisador de empatia e compreensão. Alguns ex-presidiários relatavam sonhos estranhos após as visitas. Sonhos nos quais atravessavam cortinas infinitas, cada uma representando um desafio que precisavam superar. No mundo onírico, a transparência se tornava metáfora da vida, visível, inevitável, desafiadora, mas também cheia de possibilidades. Pedro começou a escrever novamente, desta vez em um diário que chamava de Cortinas da Vida. Cada página registrava não apenas os encontros, mas também as reflexões sobre liberdade, arrependimento, perdão e esperança. Ele entendia que a verdadeira prisão não era de metal ou concreto, mas sim das memórias não resolvidas e da incapacidade de se reconectar com o mundo lá fora. Com o tempo, pequenos grupos de ex-presidiários começaram a compartilhar suas experiências, formando uma rede de apoio emocional dentro da própria prisão. Eles se encontravam nos intervalos das visitas, trocavam conselhos, contavam histórias e se ajudavam a lidar com a reintegração emocional. A cortina, antes símbolo de estranheza, agora representava transformação e reconstrução. Júlia, a psicóloga, observava tudo com atenção. Cada reação, cada gesto, cada lágrima silenciosa, era um sinal de que o projeto funcionava. Ela sabia que aquelas cortinas transparentes não apenas melhoravam a experiência das visitas, mas também tinham o poder de resgatar a dignidade humana perdida por anos de confinamento. E, mesmo entre aqueles que resistiam à mudança, algo começava a brotar. Um olhar mais suave, um gesto mais hesitante, uma tentativa tímida de conexão, sinais sutis de que a humanidade ainda existia, escondida sob camadas de dor e desconfiança. No fim, a história das cortinas transparentes não era apenas sobre inovação em uma prisão. Era sobre reencontros, perdão, reflexão e esperança. Cada visita se transformava em um ato de coragem emocional, cada gesto de amor atravessava barreiras invisíveis e cada lágrima compartilhada aproximava corações separados pelo tempo e pelo erro. Pedro olhou para a cortina uma última vez naquele dia. Ele enxergou não apenas o reflexo de seu próprio passado, mas também a promessa de um futuro diferente. E, finalmente, entendeu que mesmo as grades mais rígidas não podiam impedir que a luz da humanidade brilhasse, mesmo através de uma simples cortina transparente. As semanas se transformaram em meses, mas a sensação de estranhamento diante das cortinas persistia para alguns. Nem todos conseguiam se adaptar à transparência. Para muitos, aquela exposição era um confronto direto com os fantasmas do passado, erros, escolhas ruins,
memórias dolorosas que pareciam ecoar com mais força quando finalmente se permitiam sentir algo de humano. Marcos voltou a visitar a cela de seu irmão, com quem não falava há anos. As cortinas transparentes não apenas separavam o espaço físico, mas também ampliavam a tensão emocional. Cada olhar era carregado de acusações não ditas, cada gesto refletia ressentimento, e cada palavra era uma batalha silenciosa. Pedro percebeu que não bastava apenas a presença física dos familiares. Para curar verdadeiramente, era preciso enfrentar os próprios medos. Ele viu companheiros chorando sozinhos, escondidos, sentindo vergonha de suas próprias lágrimas. Um silêncio profundo pairava sobre as visitas, quebrado apenas por soluços contidos ou palavras sussurradas que tentavam apaziguar dor antiga. Em um momento, um ex-presidiário chamado Rafael entrou na cela e encarou a cortina com os olhos cheios de raiva e medo. Ele havia perdido tudo, sua família, sua liberdade e, por muito tempo, a própria identidade. A cortina parecia mais uma prisão do que uma ponte. Seus familiares, do outro lado, estendiam as mãos, mas ele não conseguia responder. Era um confronto com si mesmo. Júlia, a psicóloga, aproximou-se e pediu silêncio. A cortina não é apenas física, explicou ela. Ela é simbólica. Tudo o que vocês carregam de dentro precisa ser enfrentado antes de poder atravessá-la emocionalmente. Alguns entenderam, outros se afastaram, mas todos sabiam que aquele era um teste de coragem. Pedro, observando tudo, sentiu uma mistura de medo e esperança. Ele viu a força que surgia nos pequenos gestos, mãos que se encontravam, lágrimas que escorriam, sorrisos tímidos que voltavam a aparecer. Cada encontro, cada visita, era uma batalha silenciosa entre o passado e a possibilidade de recomeço. Havia momentos de tensão máxima. Durante uma visita, um ex-presidiário explodiu em choro, gritando palavras de raiva e frustração que carregava há anos. A cortina não podia impedir que a emoção transbordasse. Pelo contrário, ela amplificava tudo, forçando todos a encarar a realidade de frente. Alguns familiares recuaram, assustados com a intensidade, enquanto outros seguraram firme, mostrando que a conexão ainda podia resistir ao trauma. Pedro percebeu que a verdadeira força não estava apenas em sobreviver ao cárcere físico, mas em sobreviver aos próprios demônios internos. As cortinas transparentes, antissímbolo de estranheza, se tornavam agora uma prova de resiliência. Cada gesto de humanidade atravessando o tecido fino representava uma vitória sobre a dor e o abandono. Nos dias seguintes, os ex-presidiários começaram a compartilhar suas experiências em pequenos grupos. Palavras dolorosas se transformavam em aprendizado, lágrimas se transformavam em coragem e a transparência se transformava em vínculo. O ambiente, que antes era dominado pelo medo e pela desconfiança, começava a pulsar com algo inesperado: empatia. Pedro concluiu que o maior desafio não era a prisão nem as cortinas, mas sim enfrentar o próprio reflexo. E, aos poucos, cada ex-presidiário começou a compreender: a verdadeira liberdade não estava em abrir a porta da cela, mas em abrir o coração, mesmo que fosse através de uma simples cortina transparente. Numa tarde cinzenta, a rotina das visitas foi interrompida por um anúncio inesperado: uma visita especial seria permitida. Ninguém sabia ao certo quem seria, apenas que a autorização vinha da direção da prisão. Um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Pedro e Marcos, assim como os outros ex-presidiários, esperavam ansiosos e desconfiados. Quando a porta se abriu, uma mulher entrou. Ela não era parente, não era amiga conhecida. Seu olhar firme e penetrante, porém, carregava algo que os fez tremer: reconhecimento, culpa e perdão misturados. Era Clara, irmã de Rafael, o preso que havia explodido em lágrimas dias antes. Ela trazia cartas antigas, fotos esquecidas e uma postura que parecia ao mesmo tempo conciliadora e acusatória. Rafael congelou. O choque tomou conta dele. A cortina transparente nunca pareceu tão fina, tão frágil, como se fosse capaz de expor cada segredo, cada erro de toda uma vida em segundos. Rafael, eu precisava te ver, disse Clara, com a voz baixa mas firme. Depois de tudo o que aconteceu, precisamos encarar o que fizemos e o que deixamos de fazer. A emoção explodiu. Rafael caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Cada lembrança dolorosa veio à tona: brigas familiares, promessas quebradas, abandono e ressentimento acumulado. A cortina, que antes parecia apenas uma barreira física, agora era uma lente ampliando cada falha, cada arrependimento. Pedro observava, sem conseguir desviar o olhar. Ele percebeu que a verdadeira força daquele espaço não estava na transparência das cortinas, mas na coragem de encarar a verdade.
Cada ex-presidiário começou a refletir sobre suas próprias vidas, suas próprias perdas, suas próprias falhas. Marcos, que até então evitava contato, aproximou-se de sua própria cortina com a mãe. Ela estava nervosa, mas determinada. Filho, não precisamos fingir mais, disse. O que passou, passou. Mas ainda podemos reconstruir. Ele sentiu o peso do passado dissolver-se lentamente. Enquanto isso, Pedro, movido por tudo que via, começou a escrever em seu diário mentalmente, quase sussurrando para si mesmo. É nesse momento que entendemos o verdadeiro poder do perdão e da reconexão. As cortinas não nos separam, nos revelam. E a verdade, por mais dolorosa que seja, é a ponte que nos leva de volta à humanidade. As horas passaram como minutos. Choro, risos contidos, gestos tímidos de carinho atravessando a cortina, tudo se misturava em uma coreografia intensa de emoções. Rafael e Clara finalmente se abraçaram, a cortina tornando-se quase invisível diante da força de suas lágrimas. A visita inesperada não trouxe apenas reconciliação para Rafael, mas para todos que observavam. Pedro percebeu que, de certa forma, cada ex-presidiário estava se curando indiretamente, sentindo o poder do perdão e a importância de enfrentar o próprio passado. Quando a visita terminou, ninguém queria sair. Todos permaneciam próximos à cortina, absorvendo cada detalhe da experiência. O impacto foi tão profundo que, pela primeira vez, a prisão parecia menos um lugar de punição e mais um palco de redenção. Pedro olhou ao redor e sorriu discretamente. Ele sabia que aquela cortina transparente, que antes causava estranheza e medo, agora era sinônimo de esperança. Um símbolo de que, mesmo depois de anos de escuridão e erros, ainda era possível reconstruir laços, encarar a verdade e se reconectar com a humanidade perdida. E, naquele instante, todos compreenderam. As cortinas não eram barreiras, eram janelas para o coração. As semanas seguintes à visita de Clara foram marcadas por uma mudança quase palpável na prisão. A atmosfera antes carregada de tensão e medo se transformou em algo que ninguém imaginava ser possível: esperança. Pedro caminhava pelos corredores e notava pequenos gestos que antes pareciam impossíveis. Sorrisos discretos entre ex-presidiários, cumprimentos respeitosos, conversas silenciosas sobre família e sonhos, lembranças do passado e planos para o futuro. A transparência das cortinas havia se tornado metáfora de um novo tipo de liberdade, a liberdade emocional. Rafael continuava a visitar sua irmã, agora com frequência regular. Cada encontro era mais leve, mas ainda carregado de emoção. Ele começou a escrever cartas para outros presos, contando sua experiência, tentando passar adiante a lição que aprenderá. A coragem de enfrentar os próprios erros e se reconectar com aqueles que amamos é a verdadeira liberdade. Pedro percebeu que ele mesmo estava mudando. Antes, cada visita era motivo de ansiedade e desconforto. Agora, sentia gratidão por poder sentir de forma plena. Ele começou a perceber a força das pequenas coisas: um olhar, uma mão pousada na cortina, um sorriso tímido que atravessava o vidro. Cada gesto era uma vitória sobre o passado e sobre o medo que o aprisionava. Os funcionários da prisão notaram que os incidentes de violência haviam diminuído drasticamente. Até os presos mais agressivos passaram a se comportar de maneira diferente, inspirados pelo exemplo de reconciliação que florescia diante das cortinas. A iniciativa, inicialmente vista com ceticismo, agora era reconhecida como uma revolução silenciosa no modo como se encarava a pena e a humanidade. Em um dia chuvoso, Pedro observou Marcos conversando com sua mãe. A cortina que antes parecia uma barreira agora não passava de um detalhe. Eles riam, choravam e contavam histórias antigas, como se nenhum muro jamais tivesse existido. Marcos olhou para Pedro e disse: "Eu nunca pensei que pudesse sentir isso de novo, que pudesse me sentir livre." Pedro apenas sorriu, entendendo que não era a prisão que havia mudado, nem a cortina, mas as pessoas. A transparência física havia revelado a transparência emocional, permitindo que cada coração quebrado encontrasse espaço para a reconstrução. A última visita do dia terminou em silêncio respeitoso. Os ex-presidiários saíram das celas com passos mais firmes, olhares mais claros e a certeza de que algo dentro deles havia sido transformado para sempre. Pedro, ao escrever suas últimas linhas no diário, resumiu tudo com clareza. A verdadeira prisão não são grades ou muros. É o medo, a raiva, o orgulho e o arrependimento. Hoje, através de uma cortina transparente, aprendemos que podemos nos libertar. Não importa quanto tempo estivemos presos, sempre há uma chance de recomeçar, de reconstruir, de amar novamente. E assim, naquele presídio, algo extraordinário acontecia todos os dias.
A transparência, antes motivo de choque e incredulidade, se tornava sinônimo de redenção, reconexão e humanidade. Cada lágrima, cada abraço através da cortina, cada gesto de carinho carregava o poder de transformar vidas, mostrando que mesmo nos lugares mais sombrios, a luz da esperança sempre encontra uma brecha para brilhar. O projeto das cortinas transparentes se consolidou como um símbolo de mudança, lembrando a todos que, por mais profundas que sejam as feridas do passado, a coragem de encarar a verdade e de se abrir para o amor e o perdão pode transformar até os corações mais endurecidos. E, no fim, Pedro sorriu, olhando para a cortina pela última vez naquele dia, sabendo que a verdadeira liberdade não está nas grades que nos cercam, mas na coragem de atravessar nossas próprias barreiras internas, mesmo que seja através de uma simples cortina transparente. Meses se passaram, e os efeitos das cortinas transparentes começaram a se espalhar para além das celas de visita íntima. O projeto, antes experimental, tornou-se um símbolo de mudança em toda a prisão. Os ex-presidiários que participavam do programa carregavam algo que nenhuma grade ou muralha jamais poderia tirar: a consciência de que a transformação verdadeira começa de dentro. Pedro caminhava pelos corredores e notava pequenas revoluções silenciosas. Presos que antes eram conhecidos por sua agressividade agora ajudavam colegas, conversavam com visitantes e até participavam de debates sobre reintegração social. A empatia, cultivada através das visitas transparentes, estava se tornando uma força silenciosa capaz de moldar comportamentos. Marcos, depois de meses de encontros com a mãe, começou a escrever cartas para amigos que ainda estavam presos, descrevendo cada experiência, cada emoção e cada lição aprendida. Ele queria que outros sentissem o mesmo poder de reconexão que ele experimentara. As cortinas, antes vistas como barreiras desconfortáveis, agora se tornaram símbolos de esperança, inspiração e mudança real. Rafael e Clara mantinham visitas frequentes. Cada encontro era carregado de emoção, mas agora também havia leveza. O perdão se tornava mais natural, e a presença da cortina parecia menos uma separação e mais um lembrete de que a vida podia ser reconstruída, mesmo depois de anos de dor. Pedro percebeu algo importante: as cortinas não apenas revelavam emoções, mas criavam uma cadeia de solidariedade. Os ex-presidiários começaram a apoiar uns aos outros, trocando experiências, aconselhando colegas e compartilhando aprendizados que antes pareciam impossíveis de transmitir. A transparência física inspirava a transparência emocional, e isso gerava mudanças concretas no dia a dia da prisão. Mesmo os funcionários notaram a diferença. A tensão diminuiu, os conflitos internos foram resolvidos de maneira mais pacífica, e a disciplina passou a ser aplicada com menos violência e mais diálogo. A gestão da prisão começou a entender que aquele simples gesto, uma cortina transparente, podia transformar toda uma dinâmica de poder e medo em algo baseado na confiança e na empatia. Pedro, sentado em sua cela, refletia sobre tudo. Ele escrevia em seu diário. A prisão não mudou apenas porque as cortinas foram instaladas. Mudou porque pessoas começaram a enfrentar seus medos, suas dores e seus erros. Mudou porque descobrimos que, mesmo nas circunstâncias mais duras, a humanidade pode florescer. E assim, o efeito das cortinas transparentes se espalhou como um sussurro poderoso, entre famílias, entre presos, entre ex-presidiários e até entre os funcionários. Cada gesto de carinho atravessando o tecido fino da cortina era um lembrete de que, mesmo nos lugares mais sombrios, a mudança era possível. O impacto duradouro era evidente. Alguns ex-presidiários começaram a se engajar em atividades de reintegração social, ajudando novos detentos a se prepararem para o retorno à sociedade. Outros mantinham contato constante com familiares, transformando relações rompidas em laços mais fortes. A cortina, simples em aparência, tinha criado uma rede invisível de transformação emocional e social. No fim, Pedro olhou novamente para a cortina, agora quase familiar. Ele entendia que não era apenas uma barreira de vidro ou tecido. Era um portal, um canal para o perdão, para o amor, para a reconstrução e para a esperança. Cada visita, cada gesto, cada lágrima compartilhada era prova de que, mesmo após anos de escuridão, a luz podia atravessar qualquer barreira. E assim, naquele presídio, o inesperado se tornará realidade. A transparência não só unia famílias, mas também transformava corações. Mostrava que, mesmo em meio à dor, à culpa e ao arrependimento, ainda existia a possibilidade de recomeço. E para Pedro, Marcos, Rafael e tantos outros, a verdadeira liberdade finalmente começava dentro de si mesmos, atravessando, de forma simbólica e real, cada cortina transparente que a vida colocava em seu caminho. Com o passar do tempo, a reputação do projeto das cortinas transparentes começou a se espalhar para além dos muros da prisão. Visitantes, familiares e até representantes de outras unidades prisionais vinham observar o que antes parecia impossível.
Todos queriam entender como algo tão simples podia gerar mudanças tão profundas na vida de homens que passaram anos privados de liberdade. Pedro percebeu que a transformação ia além das paredes da prisão. Ex-presidiários que antes eram fechados e desconfiados começaram a assumir responsabilidades em casa, na comunidade e até em programas de apoio a novos detentos. Alguns voluntariavam-se para ajudar famílias de presos, outros organizavam rodas de conversa para compartilhar suas experiências emocionais. A transparência física das cortinas havia despertado transparência emocional e social. Marcos, agora mais confiante, começou a orientar jovens em situação de risco. Ele falava abertamente sobre erros, arrependimentos e a importância de enfrentar a verdade sem medo. Suas palavras carregavam a força de quem conheceu a escuridão e descobriu que, mesmo ali, era possível encontrar luz. Cada história compartilhada através da cortina havia se transformado em uma lição de vida, capaz de inspirar outras pessoas a mudarem seus próprios caminhos. Rafael, ainda emocionado com os reencontros com Clara, decidiu escrever um livro sobre sua experiência. Ele relatava o impacto psicológico e emocional das cortinas transparentes, mostrando como elas funcionavam como catalisadores de perdão, reconciliação e autoconhecimento. O manuscrito era um testemunho do poder da humanidade mesmo em ambientes hostis e carregados de sofrimento. Pedro, observando tudo, refletiu sobre o real significado do projeto. Ele percebeu que aquelas cortinas, mais do que barreiras físicas ou obstáculos, representavam uma oportunidade de reconstrução emocional, uma forma de tocar vidas e curar feridas profundas. Cada visita, cada abraço através do tecido transparente, cada lágrima compartilhada se transformava em pontes invisíveis entre o passado e o futuro. O diretor da prisão, inicialmente cético, passou a apoiar ativamente o programa. Ele notou que os incidentes de violência diminuíram drasticamente, a disciplina passou a ser baseada em diálogo e respeito, e a relação entre funcionários e presos se transformou. A mudança não era apenas estrutural, era humana. A transparência, antes vista como estranheza, se tornava a chave para reconstruir a confiança dentro de um ambiente que historicamente era marcado por medo e desconfiança. Pedro fechou o diário naquele dia, sentindo uma paz que não conhecia havia anos. Ele sabia que a transformação não era apenas dele, nem apenas das cortinas. Era de todos que tiveram coragem de encarar o próprio passado, que se permitiram sentir, se expor e finalmente se reconectar com aqueles que amavam. E assim, a história das cortinas transparentes se consolidou como um exemplo de como pequenas mudanças podem gerar impactos profundos. Mostrava que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a coragem de enfrentar os próprios erros e abraçar a vulnerabilidade podia criar um ciclo de esperança, redenção e humanidade. Para Pedro, Marcos, Rafael e tantos outros, a verdadeira liberdade não estava apenas fora da prisão. Estava dentro de cada gesto de coragem, cada braço atravessando uma cortina, cada lágrima compartilhada e cada coração disposto a se transformar. E, naquele espaço onde antes só havia muros e grades, agora existia algo que nenhum cárcere poderia prender: a luz da humanidade. Alguns meses depois, o projeto das cortinas transparentes já havia se consolidado como um ponto central da rotina da prisão. A cada visita, Pedro percebia mudanças que iam além do físico. Olhares se encontravam sem medo, gestos tímidos de afeto atravessavam um tecido fino, e palavras carregadas de emoção curavam feridas antigas que ninguém ousava tocar antes. Uma tarde, durante uma visita coletiva, algo inesperado aconteceu. Um grupo de ex-presidiários mais antigos, que resistiam ao contato e viviam isolados, aproximou-se da cortina. Eles haviam perdido a esperança de reconectar-se com familiares, acreditando que suas vidas haviam sido irreparavelmente destruídas. Mas a transparência, mais do que revelar, estava transformando. Rafael, emocionado, olhou para sua irmã e disse: "Nunca pensei que fosse possível sentir tanto, mesmo depois de tudo que passou." Clara apenas sorriu, tocando suavemente a cortina. Aquele gesto simples simbolizava o reencontro entre almas separadas por anos de dor e distância. Pedro observou Marcos, que agora guiava jovens detentos em sessões de diálogo e empatia. Ele percebeu que a mudança não estava apenas nos ex-presidiários, mas na própria dinâmica da prisão. O ambiente antes carregado de tensão agora respirava a humanidade. Cada lágrima compartilhada, cada sorriso tímido, cada gesto de afeto se tornava prova de que, mesmo nas circunstâncias mais duras, a vida podia florescer.